Olá, Francis! My fucking brother. Como é que Como vai? você está aí? Tudo bem? Oh, tudo bem. Acabo de fazer 9 km no remo. Uau! Uau! Estou um pouquinho Que sem, incrível! sem glucose no cérebro. Está preparado para uma boa conversa? Sempre com você, sempre, cara. Sempre? Vamos Ah, lá. vou pegar minha xícara de Mad Life. Vai lá que eu te espero. Enquanto isso, eu vou apresentando o Francis. Francis Holloway, ele é nutricionista, um nutricionista reconhecido internacionalmente na área da nutrição esportiva. Francis é consultor de diversos comitês olímpicos. Ele atuou no River Plate Futebol Clube por mais de 10 anos, tem uma experiência incrível com atletas e é um antropometrista do mais alto nível da AISA, que é um critério nível 4. É isso aí, um brinde. E o Francis, ele é, assim, uma peça fundamental dentro da sociedade, dentro da ISAC. E o Francis, ele é aquele tipo de profissional carismático, íntegro, ético e Puxa, cara. de bom Estou, senso crítico também. Ou estou seja, ficando namorado de você, cara. quase. Não. O Francis é um profissional que tem características admiráveis. Vocês vão perceber através dessa conversa. Foi meu professor no Level 1, Level 2, Level 3. Uau. Fiz até mesmo reacreditação com o Francis do nível 3. E aproveitando que tem vários alunos aqui assistindo, Francis, eu Sim. sempre quando termino um curso, né, e vejo a satisfação dos alunos, a maneira com que eles expressam as vantagens do aprendizado, né? Sim, sim. O curso Isaac é um divisor de águas, que eles mudaram os conceitos. Eu lembro de quando eu fiz o meu primeiro curso contigo, e eu vejo que não é diferente, e eu fico muito orgulhoso e feliz de estar Foi nesse lá na mesmo caminho. Unicinos, não foi? Foi lá na Unicinos. Nós nos conhecemos há 15 anos, Franz. Puxa, cara. 15 anos. Incrível, incrível. Incrível. Mas Tempus, tempus fugit. vamos parar de falar Time de flies. tempo. E aí eu vou te dar a palavra, tá? Para te se apresentar um pouco melhor. E eu acho que eu já vou introduzir um primeiro assunto para a gente conversar e aproveitar bem esse tempo, que não deve ser mais de 40 minutos que nós temos aqui. Se a gente Ok. passa, o Instagram ele nos bloqueia. Então, Francis, tu é um grande explorador do índice musculócio, que é Sim, uma proporção, que eu costumo chamar de proporção inteligente de trabalho na área da composição corporal, porque o índice musculócio ele te leva a uma tomada de decisão, por exemplo, quanto ao aumento de massa muscular para aquele esqueleto do indivíduo. E, basicamente, para quem está assistindo e não sabe sobre o que a gente está falando, o índice musculócio é quantos quilos de músculo nós temos para cada quilo desse cara aqui, ó, desse esqueleto. Basicamente isso. Então, eu queria saber quando o teu interesse iniciou em explorar esse índice, quais são as reais aplicabilidades que tu enxerga, e já é um momento importante para a gente deixar claro a importância de medir a estrutura óssea, né, Franz? A sim, importância que isso sim. tem para a nutrição esportiva, para a medicina do esporte, para profissionais de educação física, já que o esqueleto é um dos fatores limitantes para aumento de massa muscular. E tu sabe falar muito bem disso. Sim, bom, nós sempre tínhamos com a antropometria ou composição corporal indicadores do mínimo de gordura corporal, tá? Então, isso aí não era muito problema. Tem diversos níveis, porcentagens de gordura, somatórias de dobras. Simplesmente isso poderia ser atingido, poderia ser calculado, quanto peso, quanta gordura baixar. O assunto interessante era, não tínhamos limites superiores de massa muscular. E a massa muscular é movimento, sim? O que move esse chassis,
que é o esqueleto, é o motor que move. Então, nós descobrimos que numa amostra de atletas olímpicos, a variabilidade em gordura era muito pequena, apenas um desvio padrão. Mas a variabilidade em massa muscular era de 4 desvios padrão. E era isso que estava... era essa a razão do êxito, do sucesso ou não sucesso dos atletas. A massa muscular, já naquele nível, mesmo com futebol de elite, naquele nível, todo mundo tem gordura mínima. Sim? Ou poderá baixar 1, 2 quilos, mas isso não faz questão. O assunto é quanto músculo atingir a quantidade ótima de músculo em cada uma das situações. Então, para isso, necessitávamos conhecer qual era o máximo de atingir. E não sabíamos, até que, quando eu tinha consultório de nutrição, tinha muita pessoa que queria minimizar a gordura, sim? Fazer marcação do abdominal inferior esquerdo, essa coisa. E também tinha muitos sujeitos que vinham porque queriam incrementar a massa muscular, a hipertrofia, sim? Na academia, fisiculturismo natural, tá? Ou pelo esporte, jogador de rugby, sim? Ou halterofilista, arremessador de peso. Então, eles queriam maximizar a massa muscular. E eles chegavam e nós tínhamos as medidas deles, do esqueleto e da massa muscular, e nós tentávamos, com nutrição, com suplementação de proteína, de creatina, com modificação do treinamento de força, de hipertrofia, pelo todos os métodos possíveis, naturais, tentávamos incrementar isso, mas tínhamos um grupo que não conseguia atingir uma melhoria. Uma e outra vez, mês tras mês, se tínhamos um superávit de calorias e proteína, treinando bem, o que aumentava era a gordura, mas não a massa muscular. Estava aí num teto, tá? Numa sorte de teto. Não conseguíamos. Então, nós começamos a analisar esses casos e começamos a fazer perguntas, questões. Por exemplo, faz quanto tempo que você treina? 4, 5, 6 anos. Faz quanto tempo que você está nesse nível e você não consegue incrementar a massa muscular? Eles falavam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, geramos uma hipótese de que eles estavam no limite superior, no teto da capacidade de hipertrofia muscular. E nós analisamos esses dados e conferimos que todos eles estavam na relação músculo-ósseo 5,2 a 1, ou 5,1 a 1, ou 5,0 a 1. Mas quando o pessoal atingia esse nível de 5 quilos de músculo por cada 1 quilo do esqueleto, em homens já estava no limite. Em mulheres é mais variável, mas 4,5 é aquele indicador que nós encontramos. Então, essa foi a hipótese e começamos a analisar dados de todos os esportes, sim? O primeiro que fizemos é analisar o comportamento estadístico numa amostra normal, que nós chamamos ArgoRef, que são estudantes de nutrição, são estudantes de educação física, que não são atletas de elite e não são sedentários. Sim. E neles, o comportamento é como uma campana de Gauss, normal, comportamento normal, com médias muito definidas, de 4,2 em homens, 3,5 em mulheres, e limites
de um desvio padrão a menos em, por exemplo, 3,0 em mulheres, 3,8 em homens, e limites superiores em 5,2 em homens e 4,5 em mulheres. E nós conferimos que os atletas de maratona, ciclismo de estrada e triatlon, eles estavam todos no mínimo 3,8 em homens, 3,0 em mulheres, e que os halterofilistas, arremessadores, fisiculturistas naturais e alguns atletas de crossfit, rugby, estavam no limite superior, 5,2 em homens, 4,5 em mulheres, sim? E no meio tinha todo mundo, jogador de futebol 4,2, 4,3, jogador de hóquei sobre gelo 4,7, atleta de crossfit 4,7 em homens, 4,2 em mulheres, sim? E também começamos a analisar amostras de anorexia. Na anorexia estava em 2,7, por embaixo daquele limite inferior de 3,0 mulheres. E em fisicoculturismo com esteroides, eles estavam em 5,5 ou 6,0. E eu tinha avaliado só um profissional da IFBB, do Prof.C, e ele atingiu 7,7. Uau! É incrível, incrível. Incrível. Esses caras têm muito pessoal que ainda tomando esteroides não chega até 6,0. É muito difícil chegar a isso. E também começamos a analisar dados de outras etnias e, por exemplo, os afro-americanos, eles podem atingir naturalmente 5,5, sim? De índice musculoso, tá? Porque os diâmetros ósseos deles são mais pequenos, pelo geral. Mesmo que a densidade do esqueleto seja superior, os diâmetros são mais pequenos, no cálculo desse modelo. Sim. Então, essa foi a hipótese inicial, que foi confirmada pelos dados biológicos dos extremos da população, desde anorexia até fisiculturismo com esteroides, passando por tudo o médio. E já temos pelo menos 20 anos de trabalhar na consulta nutricional com dezenas de profissionais na Argentina, no Brasil, no Chile, no México, nos Estados Unidos. Trabalhamos com esse modelo nos comitês olímpicos, no Canadá também, na Suécia, no Catar, no Japão, em muitos países que nós trabalhamos. E agora estive trabalhando com futebol americano, os New York Giants, que eles estão muito interessados nisso. E agora me chamaram de outra equipe na Indianápolis. Então, eles têm todos aqueles aparelhos, em todos esses lugares, tem muito dinheiro, esses centros de profissionais e olímpicos. Eles tinham todos os aparelhos de DEXA, de InBody, de BOD-POD, pletismografia, pesagem hidrostática, bioimpedância, tem tudo. Mas com os atletas, eles preferem este método antropométrico porque fornece mais informação útil de aplicação prática. Perfeito. Eu nunca vi um modelo de análise da composição corporal, por mais sofisticado que seja, Francis, que consiga transmitir para nós todo esse montante de informações, esse detalhamento que nós conseguimos com a antropometria. E sobre o índice músculo-ósseo, a partir do momento que a gente multiplica, por exemplo, o denominador, que é a massa óssea, por um índice músculo-ósseo alvo, nós sabemos a massa corporal alvo muscular, né, que o indivíduo precisa atingir. Tu subtrai isso da massa atual, tu diz para ele, tu precisa, para te equiparar a estes melhores atletas, somar mais tantos quilos de músculo no teu esqueleto. É basicamente essa informação. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque este índice ele é muito sensível. Então, o profissional precisa saber medir muito bem. Sim.
com Sim. precisão, com técnica. Sobretudo os diâmetros pequenos, que tem muito erro, mais erro. E também ter um cuidado que esse índice ele não é aplicável a pessoas que tenham muito excesso de gordura corporal. Exatamente. Porque na tendência de subestimar essa adiposidade, quando tu corrige o perímetro por dobra cutânea, que é o que é necessário para o cálculo de massa muscular, tu leva a massa muscular lá para cima. Então, não é uma surpresa que muitos alunos, às vezes, eles dizem: Paulo, eu avaliei uma pessoa que tem o índice músculo ósseo de 6,5. Né? Dentro do que a gente falou aqui, isso é praticamente impossível, né? Em alguém que não faz uso de esteroides anabolizantes, por exemplo. E aí a falha acaba estando muito voltada para a técnica ou para o grau de adiposidade que aquela pessoa de fato tem. Claro, né? claro. Sim, eu não recomendo avaliar pessoas com mais de 32 de índice de massa corporal na utilidade desse índice. Sim, sim, é muito bom para planificar o alvo de pessoas. E, por exemplo, aqui na Argentina, um grande problema é um jogador de rugby que quer ter, por exemplo, 50 ou 60 quilos de massa muscular para chegar até nível internacional. E para isso você precisa de esqueletos de 10, 11, 12 quilos, pelo menos, sim? Quando o normal é 8,5, 9. Então, tem muitas pessoas que não podem biologicamente atingir esses níveis. Então, temos que redesenhar o alvo de massa muscular e conformar com o que tem. Tem muita pessoa que não nasceu com a estrutura óssea para jogar rugby nesse nível, que precisa de Neandertal, tá? Então, estou falando sobre aquilo que você falou de a precisão de atingir um alvo de massa muscular. É muito útil nisso. Muito útil. Como você fala, tem que avaliar bem, usar boa técnica, tá? E vejo muito erro na subestimação da massa óssea, muitas vezes, sim. E outro erro que você mencionou, que é muito verídico, é em pessoas que têm muita gordura, muito sobrepeso. O que acontece é o seguinte: a massa muscular nesse método, o fraccionamento em 5 componentes, se calcula a partir de 5 perímetros, sim? 5, você fala perímetros? Perímetros, sim. Circunferência, perímetro. Ou circunferências. Sim, tem braço, antebraço, tórax, coxa superior e panturrilha. Exato. Daqueles 5, o maior deles, per longe, é o perímetro de tórax, que está 1 metro ou acima de 1 metro. E é a região onde você não tem tanta massa muscular, porque interior estão os pulmões, as costelas, sim? Sim. E o problema, então, essa medida só, esse perímetro só, contribui a maior porcentagem ou peso factorial no cálculo da massa muscular. O que acontece com as pessoas que têm muita gordura abdominal é que o diafragma sobe. E o diafragma sobe e eleva as costelas, a caixa torácica. Então, isso aumenta 4 ou 5 centímetros o perímetro de tórax. E isso exagera a massa muscular. É aí que está o problema. Também. Principalmente. Além daquilo que você falou, das dobras corrigidas, dos perímetros corrigidos por dobra. Tá? Então, muitas vezes, exagera a massa muscular se tem muita gordura abdominal. E quando essa pessoa perde, por exemplo, 4 ou 5 centímetros do perímetro abdominal, baixa aquele diafragma e você vai conferir com o tórax anteroposterior, aquele diâmetro, que diminui, sim, esse diâmetro, que diminuiu o perímetro
de tórax, uns 4 ou 5 centímetros, e isso, no cálculo da massa muscular, diminui os quilos de massa muscular. Verdade. Legal, Francis. E ainda nesse raciocínio de proporções inteligentes, vamos chamar assim, nós temos também o índice adiposo muscular. Nesse caso, nós temos duas variáveis, tá? Numerador e denominador, que são modificáveis, né? São aspectos plásticos. Então, é um índice diferente de dois aspectos plásticos. E aí, no caso, a gente entende que nós temos que ter muito mais músculo no corpo do que gordura, obviamente. E se nós temos esse índice adiposo muscular na proporção de 1, quer dizer que nós temos de igual para igual. Então, eu vejo como muito interessante avaliar a gordura de acordo com a massa muscular por esse índice. É mais uma alternativa de tomada de decisão. Por exemplo, o mais comum, o mais tradicional que as pessoas fazem é estimar a gordura e estipular um percentual de gordura-alvo que vai mostrar o quanto tem que reduzir daqueles quilogramas de componente molecular gordura. Essa é a via mais tradicional. Depois, quando nós usamos os 5 componentes, nós nos baseamos na soma das dobras cutâneas, que são os verdadeiros ingredientes da equação de Kerr, né, que estima o tecido adiposo, componente tecidual. Mas também poderíamos nos basear, o que você acha disso, no índice adiposo muscular. Só que nos faltam muitas referências também quanto a pontos de corte para essas classificações. Sim. Na verdade, eu não tenho utilizado muito esse índice, porque, como você bem falou, o numerador e o denominador são modificáveis. Então, temos um problema similar ao índice... Um depende do outro, Sim, temos ao índice cintura-quadril. Sim, tem o mesmo problema. E, por exemplo, você pode ter um valor fixo de índice adiposo muscular em duas situações. Tem o mesmo valor. Você tem muito pouca tecido adiposo em musculatura normal, ou você pode ter muito tecido adiposo e uma enorme massa muscular, e você tem o mesmo índice. Mesmo índice. E são dois casos biológicos totalmente diferentes. Sim? Esse é o problema. Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa mantém muito estável a massa muscular. Então, você pode trabalhar. Se você mantém a massa muscular estável, numa mesma pessoa, você pode trabalhar com aquele indicador, diminuindo, por exemplo, o tecido adiposo, sim? Então, pode ser útil. Tá no certo isso. Mas, na verdade, eu não tenho muita experiência com aquele índice. Perfeito. Nessa discussão ainda de índices, já que tu falou da relação cintura e quadril, que é um índice muito frágil para comparações ao longo do tempo, porque ambos se modificam, o numerador e o denominador. Nós temos na área da saúde um índice melhor, que é a cintura ajustada à estatura, e aí existe aquela máxima que é keep your waist to less than half your height. Mantenha a sua cintura para menos da metade da sua estatura, não é verdade? Para menos de 50%. Uma mensagem que as pessoas conseguem entender facilmente, né, Francis? E aí eu queria te perguntar o seguinte: como tu é um grande estudioso da estrutura óssea, tá? E eu já assisti em algumas apresentações tuas com dados, acredito que sejam da escala Ergo-Ref, que tu mostra que a correlação de massa como um todo com a largura, ela é melhor do que a correlação com a estatura. Sim. E aí eu penso o seguinte, tu já chegou a pensar no índice cintura ser ajustado pelo diâmetro bílio-cristal? Sim. De fato, estou ensinando um índice, um cálculo de peso ideal baseado em duas variáveis antropométricas
que a estatura e o diâmetro ou largura bi-iliocristal. Os dois. Aquela equação é de um antropólogo de nome Christopher Ruff, R-U-F-F, e ele utilizou essas equações para estimar o peso vivo de homens pré-históricos. Então, ele que fazia? Ele encontrava o esqueleto, sim, ou partes do esqueleto daquele homem pré-histórico, tá? E ele queria adivinhar o peso quando ele estava vivo, faz 5.000, 10.000 anos, ou quando seja. Então, ele gerou uma equação a partir desses dois diâmetros que ele considerou fundamental, só que tem a maior correlação como peso adulto, e derivou essa equação a partir de dados de 450 atletas olímpicos. Uhum. Baixado na suposição, você fala suposição? Sim? Suposição. Uhum. De que o homem pré-histórico tinha um físico mais parecido a um atleta de hoje. Tá? Mas, então, não, esse é só um ponto. Depois está o famoso estudo do Robert White, do Exército dos Estados Unidos, quando os soldados voltaram da Segunda Guerra Mundial. Eles estavam todos magros pelas razões alimentares, sim? Uhum. E ele descobriu que em cada faixa de estatura, todos aqueles 1,70 m, todos aqueles 1,80 m, etc., etc., sem tendo a mesma gordura, todos eles, poderiam haver diferenças de até 10 quilos segundo o diâmetro biliocrestídeo. Então, ele chamou isso laterality, ou lateralidade, que na mesma faixa de estatura, sim? Se você tem a menos de 26, 25 centímetros de diâmetro biacromial, é muito provável que você vai pesar 10 quilos a menos que alguém que tem mais de 30 centímetros, sim, de diâmetro biliocristal. Uhum. Perfeito. E nós encontramos isso muitas vezes, muitas vezes. E esse diâmetro tem maior correlação com o peso total que a própria estatura. Perfeito. Então, tem que considerar a massa, o peso, com 3 dimensões, não só uma, como no índice de massa corporal. Ótimo, perfeito. Vamos agora falar um pouco sobre os modelos de análise da composição corporal. Bom, tradicionalmente, as pessoas se preocupam muito ainda pelo percentual de gordura, né, Franz? Então, qual é a melhor equação? É cultura, né? Existem várias equações. Eu costumo já fazer algumas analogias do tipo: o percentual de gordura é um produto industrializado. O que tu está fazendo é colocar uma bonita embalagem nos ingredientes principais, que é o que tu coleta, que são as dobras cutâneas, e tu está vendendo para aquela pessoa por um valor potencialmente um pouco mais alto ou um pouco mais baixo do que realmente vale. Porque existe um erro de predição que é para a amostra do estudo e tu não sabe sequer qual é o erro de predição quando tu aplica aquela equação. Então, é um conceito de equação de regressão. Quando nós vamos tomar decisões em relação à informação do percentual de gordura, nós estamos de mãos atadas, né, Franz? Somente para tomada de decisão em relação a emagrecimento. E a massa magra, ela pouco informa sobre as mudanças na massa muscular. O método foi feito para estimar a gordura. A massa magra é um nome que a gente dá para o resto do corpo, não é verdade? E quando a gente fala de fracionamento de 5 componentes, nós temos 5 componentes teciduais e nós temos ali os principais componentes da massa magra, que é o objetivo de muitos profissionais acessar, avaliar esses componentes da massa magra, como musculatura, como a massa óssea. Quais são as vantagens, as principais vantagens que tu enxerga no uso dos 5 componentes ao invés de usar os 2 componentes?
Bom, todo modelo tem vantagens e tem limitações, sim? Nenhum modelo é perfeito. Então, se você está com pouco tempo trabalhando num esporte onde a massa muscular e a esquelética não é tão importante como no futebol, sim? Então, é só tomar peso, soma de 6 dobras e pronto. Em 2 minutos você avalia o jogador, já está tudo bem. Não precisa muito mais. Mas cineantropometria é a interação entre estrutura e função. Estrutura e função. E você tem o esqueleto, que é o chassis do carro, sim? E tem o motor, que é o músculo, tá? Então, o que é que faz função? O que é que faz força? O que é que faz movimento, velocidade, resistência, potência? É o músculo que está movendo o esqueleto. Perfeito. A gordura é um peso morto, sim, na carroceria. A gordura não ajuda a dobrar, sim, a fazer uma adução de braço, sim? Então, é importante, mas o mais importante é aquilo que gera movimento, que é a massa muscular, o motor. Então, em nutrição esportiva, sim, é fundamental quantificar a quantidade ideal, alvo, de massa muscular para cada pessoa, para cada esqueleto e para cada esporte e cada posição nesse esporte. Tá? Então, você tem solucionado com esse modelo o principal gerador de um movimento é a quantidade ideal para cada esqueleto, sim? Depois, a gordura você minimiza ou atinge o nível necessário, sim? Isso não é muito problema. Mas a vantagem de poder estabelecer qual é o esqueleto, também na detecção de talento, sim? O tamanho do esqueleto é fundamental. Fundamental. Eu me lembro, faz uns 6, 7 anos, avaliei a seleção brasileira de rugby, sim? Aí em Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, foi? Sim, Bento Bento Gonçalves. Gonçalves. Sim, sim. Esqueci meu celular lá no táxi também. Eu lembro. Tá aí. Então, encontrei nessas primeiras linhas, esses pilares, estruturas incríveis naquele Scrum. Incríveis, foi incrível. Esqueletos de 15, 16 quilos. Neandertais que sobreviveram. Sério? Que sobreviveram, sim, da Ice Age, dos tempos do gelo. Eles não morreram, sim? Eles sobreviveram e eles estão jogando no Scrum do Brasil. E o Scrum do Brasil, nesses anos, foi um referente mundial pela força que eles tinham, sim? Então, escolher a estrutura adequada, sim, para certos esportes, ou por exemplo, o êxito dos quenianos e etíopes na maratona, sim, é graças a ter uma estrutura óssea incrivelmente pequena, incrivelmente pequena. Então, é fundamental avaliar essas massas. Sem isso, você perde 90% da capacidade de análise e de modificação de composição corporal, sim? Porque tem instâncias quando o sucesso ou a melhoria não é por baixar um ponto percentual a mais de gordura, é por ter ou não ter a estrutura óssea adequada, sim? Por ter escolhido os pais adequadamente. Verdade. E na modificação nutricional e por exercício da massa muscular, isso é incrível, incrível.
e a influência dessa massa muscular na performance é fundamental. E também na recuperação da anorexia, e também na prevenção de sarcopenia na terceira idade. As aplicações são incríveis, não só no esporte, mas em saúde. Sim. Músculo é saúde. Músculo Sim, é saúde. total. E a correlação de massa muscular com testes funcionais, como o hand grip test ou qualquer outro deles, é altíssima, acima de 0,9. Então, Incrível. temos, sim, ou por exemplo, nos esportes por categorias de peso ou com pontuação estética, no Comitê Olímpico em 2010, estava todo mundo preocupado, estamos atingindo o mínimo de gordura, necessitamos avaliar o mínimo de gordura, isso vai nos dizer quando é perigoso. Eu falei, esqueça o mínimo de gordura. Eu conheço dezenas de atletas que têm o mínimo de gordura e não tem nenhum problema de menstruação, ou a massa óssea está tudo bem. Por quê? Porque elas gastam 2.500 calorias por dia e elas comem 2.500 calorias por dia. Não tem problema de déficit de energia. Vocês têm que se preocupar quando a massa muscular está chegando ao mínimo. É aí quando tem a verdadeira desnutrição. Tá? Então, se você trabalha na outra ponta de índice musculoso, nos limites inferiores, compatíveis com a saúde e o rendimento, é ainda talvez mais importante, sim? Para detectar aqueles casos onde tem perigo de desnutrição. Perfeito, Franz. Ótimo. Então, nós temos um modelo de análise da composição corporal em 5 componentes, que não é a solução de todos os problemas, na verdade, mas é um modelo que serve como uma interessante ferramenta mesmo de trabalho, né, mais completa. Deixa eu ver aqui, nós estamos com poucos minutos, Franz. Vamos falar um pouco sobre somatotype. Até aproveitar para contar uma história. Lembra quando nós fomos ao México, no Congresso Mundial? Nós pegamos um voo junto, inclusive, do centro do México até Mérida. E chegamos juntos lá no hotel. Escutando Pearl Jam. Pearl Jam, Corey Taylor, Stone Sour. E, Francis, quando nós chegamos lá, nós fomos direto almoçar. E aí tava lá, tinha o Mike, o Hans, o pessoal tava todos estavam almoçando. Sim, e eu lembro que eles comiam alguma salada, um frango, e você pediu uma sopa. Você pediu sopa algo muito diferente. Isso chamou a atenção das pessoas. Sim. E elas queriam saber o que você estava comendo. E você fez uma brincadeira. Você fez uma brincadeira dentro de um contexto, obviamente, que todos entenderam. Você disse que o nome daquela sopa era somatotype. E aí você explicou o conceito do somatotipo pela sopa que você estava comendo. Diz Eu falei pouco... isso? Sim. O nome dessa sopa é somatotype. Porque é a soma de alguns tipos. O somatotipo, na interpretação do Carter, da Bárbara, ele é uma espécie de resumo quantitativo da composição corporal que resume, de certa forma, a partir da contribuição dos 3 aspectos, endomorfia, mesomorfia e ectomorfia. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a utilidade desse resumo quantitativo do somatotipo. Nós sabemos que é um método que tem diversas limitações, ao ponto de não conseguir, muitas vezes, diferenciar um atleta de um esporte de outro atleta de outro esporte, ao ponto de não mostrar o rápido crescimento que acontece em torno do pico de velocidade de crescimento também. Qual a utilidade que tu enxerga no uso do somatotipo? Se isso auxilia os profissionais da nutrição, da educação física e da área da medicina? Nesses últimos anos eu vi muito pessoal falando somatotipo é besteira, não tem comprovação científica, é porcaria. Falar isso é como se você precisa cortar uma tabela de madeira
¿sí? En vez de pegar se llama serrucho, Uma serra, um machado. Em vez de pegar uma serra, você pega um martelo, ¿sí? Uhum. E você tenta cortar essa tabela com um martelo. E você fala, martelo é porcaria, não tem comprovação científica, martelo é porcaria. Cara, essa ferramenta não foi desenhada para cortar, tá? Então, eu vejo muita aplicação incorreta do somatotipo. Perfeito. Pedindo a somatotipo que forneça informação que não foi desenhado para fornecer. O somatotipo foi desenhado na antropologia biológica somente para descrever as principais características de diferenças entre grupos étnicos, ¿sí? Entre os Dinka do oeste do Nilo, que são muito ectomorfos, e os Highlanders da Papua Nova Guiné, que são muito mesomorfos, por exemplo. Então, é uma ferramenta para distinguir grandes diferenças em diferentes populações. Por exemplo, não foi uma ferramenta desenhada para detecção temprana de talento, para identificar que melhorar num atleta, ou para posicionar um atleta de acordo com a sua estrutura, para que esporte seria melhor para ele. Compreende? Não foi para ver o programa de crescimento e desenvolvimento em crianças e adolescentes. Não foi feito para isso, tá? Então, se as pessoas aplicam isso para essas questões, não vai ter uma boa resposta. Então, não Perfeito. É culpa do somatotipo. É que você está utilizando um martelo para tentar fazer a função de uma serra. Você compreende? E atualmente a gente vê muito profissionais tentando prescrever a dieta para o endomorfo, para o mesomorfo, para o ectomorfo, o melhor exercício. Então, existem muitos mitos que giram em torno de uma ferramenta, né, que não foi desenvolvida para tal propósito. Não. Se você tem um endomorfismo de 4 pontos e quer baixar a 3 pontos, quantos quilos de gordura tem que diminuir? Sim. Sei lá. É mais distante. Francis, eu acho que a gente está chegando aqui nos minutos finais. Essa conversa está muito rica. Eu tenho um imenso orgulho de estar conversando contigo. E eu queria, para finalizar, que tu falasse um pouco dos cursos online que tu está desenvolvendo, tanto o curso de nutrição esportiva, que é um curso bem completo, quanto o curso de interpretação de dados antropométricos, que eu vi que tu tem esses 2 cursos online. Sim, tem um. Para quem quiser se inscrever nesses cursos e participar. Sim, o assunto é que eles são em espanhol, mas tenho 2 Tranquilo. brasileiros, ou 3, que fizeram o curso de análise e interpretação de dados em antropometria pela plataforma Grupo sobre Treinamento, GSE, mas não é tão difícil assim. Não. Tem planilhas em português que você me forneceu também, mas por que não fazemos um curso online de interpretação de dados ou alguma coisa em português, sim, para o Brasil? Você organiza, eu posso te ajudar com alguma aula ou outra, para não estar escutando sempre a mesma coisa, mas você já evolucionou o assunto até melhorar ou qualquer coisa que eu possa ensinar, e seria lindo isso. Seria bom contato. Tá? Vamos sim. Mas obrigado e espero que o Covid permita voltar aos cursos de antropometria que tanto nós gostamos de fazer. Sim, é uma paixão incrível, né? É uma habilidade muito linda. É uma arte. É uma arte. Arte e ciência. Fazemos com las manos. E é isso aí, parceiro. Tamo junto. Tamo junto. Falou, cara. Forte abraço. Roda a poltrona. Beijos. Se cuida aí. Beijos. Até pronto.